obrigado. Eu queria realmente ter assim, o privilégio de poder reforçar, né, que já tem sido uma boa noite, uma noite muito agradável, e eu estou muito honrado, muito feliz, mas também com uma responsabilidade grande de poder compartilhar um pouco de vida. Esse é o propósito que está no meu coração, compartilhar um pouco de vida com cada um de nós. Eu vim de São Paulo para cá hoje, eu lembrava de que em 2001, Porto Alegre, essa cidade, recebeu o Fórum Mundial de Recursos Humanos, e uma senhora de nome Dana Zohar, uma física, uma mulher muito respeitada no mundo de gestão de pessoas, uma das maiores autoridades de gestão de pessoas do mundo, ela aqui em Porto Alegre disse assim: Deus e os negócios. Desafiou o raciocínio, desafiou a lógica, desafiou realmente assim o mundo corporativo, dizendo que as pessoas que aproveitavam um ponto de Deus, chamado ponto de Deus por ela, né, que tem alguns livros assim divulgados, tem um best-seller, e ela dizia assim que as pessoas que aproveitavam melhor esse ponto de Deus tinham alta performance, alto desempenho no mundo dos negócios. E aí depois eu vim ler alguma coisa e percebi que o que ela estava falando, né, estava lá no manual do fabricante, como a Adonep trata tão carinhosamente a Bíblia, dizendo em Colossenses 2:9, de que quando realmente as pessoas percebem que tem uma inteligência espiritual. Eu já ouvi falar de inteligência emocional, inteligência, artificial, inteligência de tantas maneiras, mas confesso a vocês que eu fiquei surpreso, feliz e entendi um pouco mais o que é inteligência espiritual. Desenvolver essa inteligência espiritual. Foi bom lembrar disso. E queria também trazer a vocês um verso desse manual do fabricante, daquele que foi considerado o maior sábio de todos os tempos. Um jovem que aos 17 anos de idade assumiu o reinado, né, de Israel, e se tornou Salomão, um grande sábio. E ele diz assim no aconselhamento da sabedoria. No capítulo 3 de Provérbios tem alguns trechos ali interessantes, mas ele diz assim, que se você tiver relacionamento íntimo com Deus, se você se submeter a Deus, você vai ter três coisas: longevidade, prosperidade e paz. Puxa, isso é muito bom quando está junto, não é verdade? Porque imaginem, ou quem sabe já experimentamos situações, circunstâncias assim, prosperidade sem paz. Problema. Prosperidade sem longevidade, né? Você vai ser próspero, né? Vai ter todo o dinheiro do mundo para você poder gastar no dia. Só vai ter um dia, uma semana, um mês. Que coisa triste, que coisa complicada, não é verdade? Mas esse sábio Salomão diz assim, que se você tiver um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, você terá longevidade, prosperidade e paz. Este é o capítulo 3 de Provérbios, o primeiro verso, quando ele fala, filho meu, né? E ele chama a atenção do seu filho para conhecer Deus, para conhecer a Deus de uma forma pessoal, individual. Eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de ver alguns amigos e, né, estou também feliz de poder mais uma vez compartilhar um milagre, é um milagre mesmo, né, de ter me tornado um empresário, um homem de negócios. Como foi dito, né, com 47 anos, sou casado com a Tatiana e é muito raro, muito difícil eu não estar realmente assim com a Tatiana. Gosto muito de que sempre onde nós temos ido, sempre temos ido juntos. Temos um compromisso amanhã e é realmente um compromisso importante, ela não pôde vir, eu estou um pouco triste, mas estou feliz de estar aqui. Eu quero contar para vocês um pouco da história da empresa, da história da família, que nem sempre foi família. Eu venho de uma família muito humilde, uma família muito simples, uma família que foi até família por pouco tempo.
Essa família, ela realmente assim se destruiu porque os meus pais, eles se separaram. Meu pai, acho que está dando um pouquinho de microfonia, né? O meu pai era alcoólatra e um alcoólatra violento. Uma pessoa que não só era um alcoólatra, mas um alcoólatra violento. Como realmente o álcool, né, pode fazer uma pessoa assim tão forte, tão incrivelmente assim, né, perder o controle? Isso eu vi muitas vezes. Meu pai, assim, ele batia na gente de uma forma assim, né, descomunal. Ele batia na minha mãe, ele quebrava as poucas coisas que nós tínhamos em casa. E quantas coisas que marcam profundamente, né? Fui um garoto que eu tive muito problema com complexo, muito problema com baixa estima. Por quê? Porque o meu pai, muitas vezes, eu pegava meu pai na sarjeta, pegava meu pai nos bares, e algumas vezes eu ouvia assim, né, filho de bêbado vai ser bêbado. Como isso marca você? Como às vezes, né, fica essa coisa em você e você fala, puxa vida. Mas realmente assim, a família sofreu muito. Sou mais velho de 5 irmãos, e quem sabe até um pouco da sua história também, mas eu fui engraxate, vendedor de laranja, fazedor de pipas, né, quadrados, para vender na feira, tudo que podia ajudar no orçamento doméstico, tudo que podia ajudar a minha mãe, meus irmãos e a mim a comer. Eu costumo dizer que eu não passei fome, mas nós fizemos assim a façanha de dividir uma banana. Algumas vezes no meu lar, algumas vezes na minha casa, nós tínhamos uma banana para dividir entre os meus irmãos, eu e a minha mãe. Foi uma infância muito difícil, né? Muito difícil mesmo. Mas a gente está crescendo, está caminhando ali naquela família. Os meus pais se separaram, eu tinha 12 para 13 anos. Comecei a trabalhar numa metalúrgica, fui trabalhar nessa metalúrgica e fiquei ali um bom tempo também. E ali, perto de sair dessa empresa, por um outro convite que eu havia tido, veio uma jovem trabalhar. Essa jovem que veio trabalhar, integrar aquele grupo de pessoas que estavam mudando, hoje é a minha esposa, Tatiana. E através da Tatiana, eu ouvi uma palavra mágica, uma palavra diferente, uma palavra que eu não conhecia. Ela tinha algumas semelhanças em relação a mim. Ela também era filha de um alcoólatra, felizmente não violento. Ela também tinha recém terminado um relacionamento e estava assim emocionalmente bastante fragilizada, era o meu caso também, mas ela falava que a despeito das dificuldades que tinham no lar, a despeito das questões que ela tinha recentemente passado emocional, sentimental, ela tinha paz. E quando ela falou essa palavra, eu tenho paz, eu queria entender por que a Tatiana tinha paz, vivendo circunstâncias parecidas com a minha, se eu pude afirmar para ela e dizia assim mesmo, eu falei, Tatiana, eu sei o que é inferno, isso eu sei. Agora, paz, como é que você pode ter paz tendo pai assim? Como é que você pode ter paz, né, sendo uma pessoa que atravessa tantas dificuldades e tal? E ela relacionou a paz dela com Deus. Eu falei, só me faltava essa. Pobre, sem muita cultura, com grandes complexos, né, e traumas e tudo mais, e ainda estava começando a gostar de uma pessoa que falava de Deus. Eu falei, não, só falta essa. Se Deus existisse, eu não estava assim, eu não tinha passado tantas coisas. E aí ela ainda falava para mim assim, mas Deus é pai, Aguinaldo. Eu falei, Deus pai não tem, porque pai é ruim, pai bate, pai machuca, pai decepciona, pai faz a mãe sofrer. Essa era a minha figura de pai. E quando ela falou que Deus era pai, o Deus pai que ela estava falando, eu não quero. Porque se pai é igual ao meu pai, eu não quero. Mas ela tinha uma convicção, assim, uma coisa de falar de Deus gostosa. E eu, até que a gente continuou tendo um certo relacionamento, e ela foi me convidando para ir numa comunidade, eu não queria saber, eu dizia para ela que não, e convidava e fazia contras propostas, né? Tatiana, vamos tomar um shopping, Tatiana, vamos dançar, Tatiana, e ela, não. Bom, depois de alguns meses eu resolvi mudar a tática, falei, bom, eu vou entrar nessa tal da comunidade onde ela vai, vou ver tudo o que acontece lá, daí eu crio argumentos para conversar com ela. E eu entrei depois de um tempo, 3 meses eu entrei, aí ela estranhou, eu parava sempre, deixava ela, eu parei, aí nós entramos,
E foi muito interessante. A pessoa que estava tendo a oportunidade de dar uma reflexão, uma palavra, falou muitas coisas que falaram profundamente ao meu coração. E aí, quando terminou aquele momento, ela disse assim para mim: aí, Agnaldo, gostou? Eu falei: gostar? Uma porcaria. O sujeito desrespeita as pessoas, fala um tempão, fala um monte, e você vem aqui, fica aqui, e a gente deixa de tomar um chopinho, deixa de dançar, deixa de fazer um monte de coisa gostosa, para ficar aqui. Tatiana, faça-me favor. Aí ela ficou meio assim chateada, né? Fomos embora e tal. E eu quero dizer para vocês uma coisa. Muitas vezes a gente coloca, né, as máscaras, a gente coloca assim, as capas, né? E eu realmente tinha amado aquilo que o cara tinha falado, eu tinha gostado demais daquela mensagem, mas eu falei: não, esse negócio eu não quero nem saber. E eu fiquei aquela semana inteira contando os minutos para realmente levar ela lá de novo na outra semana. Mas ela nem se atreveu a me convidar. Simplesmente, quando eu parei assim, o carro no lugar, ela disse: você me pega depois? Eu falei: não vou entrar, Tatiana. Aí ela tomou um susto: vai entrar? Falou que me gostou semana passada. Eu falei: pois é, Tatiana. E eu quero dizer para vocês aquilo que foi dito para nossos outros colegas, aquilo que foi cantado aqui. Realmente aquela entrada naquele lugar mudou a minha vida. Por que mudou a minha vida? Eu confesso a vocês que eu não entendi muita coisa, eu só entendi que ali havia uma outra mensagem, aquela mensagem tinha a ver comigo, falava de esperança, eu queria esperança, falava de você poder realmente, assim, sabe, tratar as questões das angústias secretas, dos medos, dos traumas, das dores profundas, e eu entendia, aquilo era bom, e aquilo realmente me fez dizer assim: olha, Deus, eu não sei mesmo como você é, eu não sei se você é pai, se você é pai eu quero que você não seja um pai que nem o meu, mas Deus, eu quero ter um relacionamento com você. E a forma que eu encontrei de fazer isso foi dizer assim mesmo. Eu falei: Jesus, eles estão dizendo umas coisas de você aí, Jesus, se é isso, eu quero que você me tome, eu quero que você me abençoe, eu quero que você me aceite como filho e tudo mais. Bom, parece que é uma coisa assim meio, né, sabe, simples, mas ao mesmo tempo importante. Aí eu fiz essa decisão, daqui a pouco eu estava casando com a Tatiana, em dezembro de 85, nós nos casamos, e eu me lembro que, assim, na semana do casamento, a gente tinha um relacionamento curto, pequeno, e aí na semana do casamento a gente deu as mãos e a gente falou assim: olha, se casamento, Tatiana, for alguma coisa parecida com o que seus pais têm, ou com o que os meus pais tiveram, a gente não quer esse casamento. Porque isso é muito ruim, é muito triste, é muito complicado. Mas eu creio, Tatiana, eu creio que com a ajuda de Deus, né, eu vou me esforçar, eu vou tentar fazer você a mulher mais feliz do mundo. E para isso, a gente quer viver, não quer entender, não quer ler, não quer saber, a gente quer viver um milagre que Deus promete. Deus promete um milagre, 2 serem um. Como é que 2 pode ser um? Então a gente queria experimentar esse milagre. Nós oramos, nós demos as mãos, fizemos uma prece a Deus ali, e dissemos: Deus, se a gente vai casar, a gente quer ser feliz. E eu quero dizer para vocês aqui, assim, sabe, olhando mesmo os olhos de vocês, eu vou fazer 20 anos de casado agora em dezembro. Eu sou um homem feliz. Eu sou um homem muito feliz, muito feliz. Eu amo a minha esposa me ama, nós temos 2 filhos maravilhosos, nós temos uma família maravilhosa, e essa família tem realmente vivido assim, debaixo de muitos desafios, debaixo de muitas pressões, né, das circunstâncias normais da sociedade, das finanças, dos desafios familiares, tudo isso. Mas nós temos sido família, nós temos sido abençoados, nós temos sido, assim, sabe, pessoas que se olham nos olhos e dizem: eu digo para o meu filho, para a minha filha: filho, como eu te amo, filha, como eu te amo. E eu ouço isso deles, né? Isso é muito bom, muito gostoso. Então, esse é um momento importante na minha vida, mas viria a acontecer algumas outras coisas nesse casamento, nessa saída, que ela entrou na empresa, eu fui trabalhar numa outra empresa, ali eu trabalhei um período,
E aí, em 89, trabalhando na Engemet, engenharia de metalurgia, uma empresa que nasceu em 72, uma empresa que tem a distribuição de aços e peças para o setor automotivo. E eu entrei na empresa em 86, 83, fiquei um pouco até 86, simplesmente como funcionário. A empresa tinha 8 funcionários. Daí nós fizemos umas boas negociações. Eu recebi como prêmio, como desempenho, 10% da empresa, eu recebi. E aí, em 89, outubro de 89, esse negócio de ser sócio, eu falei, puxa vida, eu já tenho 10% da empresa, eu queria ser sócio mesmo. E no 89, eu conversando com outra pessoa, que era o sócio, que era o dono, um alemão, ele tinha fundado a Engemet, e eu disse para ele, olha, Plínio, eu vou sair da empresa, eu vou montar um negócio. E aí ele contou um monte de história para mim e disse assim, Aguinaldo, eu quero te vender 90% da empresa. Você falou que ia ser meu sócio, eu quero te vender 90% da empresa. 90% da empresa vale $1 milhão. Olha, eu olhei nos olhos dele e falei assim naquele dia, está fechado, me dá condições de te pagar. Eu quero dizer para vocês que eu não sabia assim, fazer uma conta em dólar, eu não sabia associar o montante de $1 milhão a uma relação de dívida. Por que eu não sabia? Eu nunca tive nada na vida. Aliás, eu tive um Corsel 2 e um apartamento do BNH com 18 anos por pagar e 2 pagos. Quando nós nos casamos, eu e a Tatiana, todo o nosso patrimônio. Então você assumir uma dívida de $1 milhão com ativos, patrimônio, então não tem problema nenhum. Mas assumir uma dívida de $1 milhão para pagar $100 mil por mês em 10 prestações e a empresa faturava 100, 120, quando eu compartilhei com um diretor de qualidade da GM, que era um amigão de Sorocaba, eu falei para ele, Mário, eu comprei uma empresa. Ele falou, parabéns, Aguinaldo, que legal, bom, né? Ele falou, como é que foi o negócio? Eu falei, olha, assumi uma dívida de $1 milhão. Ele falou, e quanto a empresa fatura? Eu falei, olha, ela fatura 100, 120. E quanto você tem que pagar por mês? 100 mil. Ele falou, Aguinaldo, você é louco. Como é que você vai pagar $100 mil se a empresa fatura 100, 120? Não é assim que funciona. Eu falei, olha, eu não sei, mas eu sei uma coisa, eu confio no Plínio. Se ele diz que a empresa vale, vale, e eu vou fazer eu vou vender um monte de coisa, vou vender o que der para vender, e aí o que sobrar eu fico e vou começar a minha vida. Era assim que eu tinha uma noção, de negócios. Mas aí eu quero dizer para vocês que quando a gente assumiu essa dívida, eu e a Tatiana, lemos, eu li um verso nessa Bíblia, no manual do fabricante, que está em Deuteronômio 8:18. Deuteronômio 8:18 diz assim, antes, olha o tempo do verbo, antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá a capacidade de produzir riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá a capacidade de produzir riquezas. Olha, gente, naquele tempo eu orei assim, Deus, me dá capacidade para produzir pelo menos $1 milhão para pagar o alemão. Era isso que eu queria, porque eu nunca tinha tido nada na vida. Eu falei, olha, eu vou conseguir dinheiro porque é a oportunidade da minha vida e eu vou pagar a empresa. Gente, não foram 10 meses, foram 22 meses, Nós passamos, assim, grandes dificuldades, às vezes, assim, onde você mais conta que vai vender, não vende, onde você nem imagina que vai vender, vende, mas muito trabalho, muita dedicação, muita luta, muita gana, muita competência, mas sobre todas essas coisas, sabe, a bênção de Deus, Deus abençoando, Deus abrindo portas, Deus trabalhando o relacionamento, Deus dando estratégia, dando ideias, e daí em 22 meses havíamos pago $1 milhão e 200 mil, $200 mil de juros, e pagamos aquele $1 milhão, mais os 200 mil de juros, e a empresa estava paga, Então, em 92, eu era um empresário, e quando eu assumi a empresa em 90, lembra do plano Collor, agora voltou aí para ser senador, então vejam só, esse é o nosso país, gente? Então, eu me lembro que em janeiro de 90 eu era dono de uma empresa e tinha uma dívida de $1 milhão. E aí em 92, final de 92, havíamos pago essa dívida, a empresa realmente tinha
bastante potencial. Essa empresa começou a prosperar, ela começou a realmente, né, buscar tecnologia em outros países. Nós começamos a importar tecnologia, a importar algumas metodologias. A empresa prosperou bastante. Aqueles 8 funcionários já não eram mais 8, eram 100, 120. A empresa que faturava 100 não faturava mais 100, agora tem um faturamento da ordem de 50 milhões. E a empresa cresceu bastante, a empresa assim, progrediu bastante, certificações, desafios e tudo mais, mas eu percebi alguma coisa muito interessante. Eu comecei a perceber o que é produzir riquezas. E eu estou aprendendo ainda, tenho muito para aprender o que é produzir riquezas. Eu queria compartilhar com vocês o que é produzir riquezas. Produzir riquezas é quando você paga uma dívida dessa, você estoura, claro que é. É óbvio, quando você, né, muda a empresa que tem um outro faturamento, tem um outro patrimônio, tem um outro valor, né, tem uma outra geração de caixa, é assim que muitas pessoas medem, né, o EBITDA e tal, mas o que eu comecei a perceber que era uma produção de riquezas muito interessante. Produzir riqueza, gente, é quando o Juarez é mestre de decapagem. Decapagem, nós temos um tanque de ácido na empresa de 18 mil litros de uma solução muriática. Então, o que é isso? Para decapar o aço, para a gente poder beneficiar ele, para a gente poder trefilar, para a gente processar o aço. Então você tem uma solução, né? E essa solução é muito concentrada, é uma solução forte para tirar o óxido. E aí esse banho satura, ele fica, né, velho. Daí o nosso mestre da decapagem trocou o banho, colocou um banho novo. E o Juarez, ele mergulhou de cabeça dentro de um tanque de 18 mil litros de ácido. Ele caiu de cabeça. E o Juarez saiu dali, tem um chuveiro de proteção, água e tal, corre para o hospital, chegamos no hospital e o médico começa a falar com o Juarez: olha, vocês estão equivocados, vocês estão enganados, o Juarez deve ter caído num tanque de água, deve ter caído num tanque de qualquer coisa. Ninguém cai num tanque de ácido e não queima nem um fio de cabelo, é impossível isso. E daí o Juarez, o próprio Juarez, que entende de decapagem, entende de concentração, saturação, essas coisas, ele estava ali com a roupa assim, né, os buracos no pano, né, e aí ele estava ali e ele disse para a pessoa assim: ah, senhor Aguinaldo, acho que uma mão me empurrou. Eu falei: então pensa na mão que te tirou, eu vou embora. Olha, claro que acontecem acidentes na nossa fábrica, mas produzir riquezas é quando eu vejo Deus poupando uma vida, Deus assim, livrando a gente de ter um acidente fatal. Porque quando as pessoas visitam a gente, às vezes eu chamo e paro diante dele e falo: ô Juarez, conta a história para ele aí. Aí ele conta a história para as pessoas falam: ah, rapaz, você caiu bem desse, né? Cai. E ele diz assim, é muito gostoso, algumas pessoas nos visitam, outro dia, não, já faz um pouco mais de tempo, mas uma pessoa, né, estávamos andando pela fábrica e a pessoa diz assim: puxa vida, muito simpático o seu porteiro, hein? Eu falei: gostou do Randolfo? O Randolfo muito educado, ele assaltava avião. O Randolfo roubava avião, a carga e tudo. E ele vendia o avião e a carga, tudo na Colômbia, no Paraguai. O Randolfo é um dos 12 meninos que já passaram pela Engemete. Tem um em Curitiba, que é radialista hoje, que teve 90% do corpo queimado. E a gente trabalha com uma instituição que traz esses garotos assim para trabalharem lá com a gente depois de um tempo. E o Randolfo era assaltante de carro forte, assaltante de avião, e hoje tem 2 universidades, tem uma família. Eu conheci o segundo bebê dele há poucos meses atrás. Ele é chefe de seleção do Pão de Açúcar. E olha, escutem isso nessa noite. Até o finalzinho do ano, janeiro, no mais tardar, vai aparecer na mídia uma grande reportagem, porque o Pão de Açúcar tem hoje um projeto de responsabilidade empresarial com mais de 300 meninos em LA, liberdade assistida. Eles são presos, mas saem para trabalhar, mais de 300, e o Randolfo é chefe de seleção, né, do Pão de Açúcar. Então isso é produzir riquezas. Produzir riqueza é quando a gente vê essas pessoas a sociedade, que muitas vezes a gente pensa, não tem valor nenhum. E daí a gente vê Jesus transformando um assaltante, um homem perigoso, né,
uma pessoa digna, restaurar sua dignidade, voltar a trabalhar. Tem alguns casos, assim como Ranulfo, como Juarez, mas produzir riqueza, gente, é quando vem uma pessoa trabalhar com a mala. Ela veio trabalhar com a mala, porque ela não aguentava mais apanhar do marido que era alcoólatra. E o rapaz lá do faturamento, de vendas, falou para ela assim: olha, dá mais uma chance para o seu casamento, porque você não conhece o meu marido, Cássio. Eu não aguento mais, mas olha, tem alguém interessado no seu casamento, tem alguém interessado na sua felicidade. Quem está interessado na minha felicidade? Jesus. Só faltava essa. A pessoa aceitou uma oração, uma simples oração. A pessoa não queria, ele diz: olha, faz o seguinte, deixa a mala na empresa, volta para sua casa. Se você voltar para sua casa e não acontecer nada do que eu estou lhe falando, você pega a sua mala e leva a cabo o seu plano amanhã. Produzir riquezas. É quando aquela senhora volta a trabalhar, uma senhora que apoia a nossa cozinha, ela volta a trabalhar com um sorriso de orelha a orelha, dizendo: Cássio, eu não sei o que você fez, mas esse negócio funciona. Porque é a primeira vez em muitos anos que eu não apanhei, é a primeira vez em muitos anos que o meu marido não estava bêbado. E aí ele diz para ela: olha, seu marido não vai beber mais, seu marido não vai espancá-la mais, porque Deus está interessado no seu casamento. E então, sabe, a gente vai percebendo o que é produzir riquezas quando circunstâncias assim acontecem. O Ricardo é um operador de CNC na nossa fábrica. E o Ricardo, ele faltou uma semana inteira. Nós temos janelas de entrega, né, uma coisa importante. E ele faltou. Quando ele chegou, o chefe do Ricardo diz assim: vou te demitir. Daí ele falou: olha, você pode demitir, você tem direito, eu faltei, eu acho que eu fiz uma coisa muito irresponsável. Mas de vez em quando o senhor Aguinaldo fala aí de Deus e não sei o quê. Olha, deixa eu só contar a verdade para ele, porque eu contei uma mentira para você. O chefe dele tinha ouvido do Ricardo que ele tinha caído do trem. E aí ele não tinha caído do trem, ele queria só falar a verdade. Desculpe interromper, mas eu pediria a todos que ou desligassem os celulares ou deixassem no módulo silencioso. Muito obrigado. Obrigado. Então, o Ricardo, né, fala isso, eu falo: não, eu queria só falar a verdade, Daí o Ricardo vai lá falar comigo. O Ricardo, gente, menino de 19 anos, ele abriu a farda assim da empresa, ele tinha ateado fogo no corpo, ele tinha colocado fogo no corpo. Sabe por quê? Porque foram cobrar ele várias vezes e ele não aguentava mais a cobrança, estava sendo humilhado, ele, a mãe dele, ele não aguentava mais porque o padrasto faleceu há alguns meses, deixou uma dívida muito grande, e ele falou: senhor Aguinaldo, eu não sei se o senhor já morou na favela, mas na favela a cobrança é de um jeito um pouco diferente. A primeira vez é uma coisa, a segunda, na terceira já não é mais, sabe, amigável, eu não aguento mais, eu tomei uns remédios, mas não tinha nenhum, daí eu coloquei fogo no corpo. Eu falei: Ricardo, você está maluco, rapaz? Ricardo, quanto você está devendo? Quase R$1.000. Eu olhei para aquele jovem e falei assim: Ricardo, sua vida vale R$1.000? Ele falou: eu não sei quanto minha vida vale, mas uma coisa eu sei, se eu tivesse acabado com ela, acabariam os meus problemas. Produzir riqueza, gente, é quando você fala para aquele menino que tem um Deus que o ama e que quer bem ele, e que ele pode trabalhar, e que ele pode ser alguém na vida, e que ele precisa, né, ser responsável com a vida. E aí, depois de um tempo, a gente está dando uma volta na fábrica e fala: e aí, Ricardo? Ele falou: senhor Aguinaldo, estou quase pagando a dívida e quero viver. Isso é produzir riquezas. Produzir riquezas é quando realmente, na minha opinião, não tem capacidade humana, para trocar um sentimento de ódio profundo, por perdão. Não existe essa capacidade assim por nós mesmos. Você, né, às vezes, eu quero perdoar, mas não. Gente, eu tinha uma relação de mais de 20 anos sem ver o meu pai. E o meu pai, ele foi procurar emprego na minha empresa. E eu recebi uma ficha daquela moça do departamento pessoal, que nós abrimos uma vaga de porteiro. E aí ela falou assim: senhor Aguinaldo, o senhor quer pegar parente? Quando eu olhei para aquela ficha, eu vi assim: ó, João Marques Cajaíba. Eu falei assim: ó, esse aqui eu quero entrevistar. Porque, sabe,
aquela questão que vem na sua mente, no seu coração, é assim, eu vou descontar nesse homem tudo aquilo realmente que ele fez para minha mãe, para os meus irmãos, para mim. E eu realmente, pensei nisso, mas naquele pensamento veio aquela coisa gostosa de lembrar assim, puxa vida, Deus tem me tratado de um jeito tão diferente. E é claro que eu tive uma emoção muito forte, é claro que foi uma coisa estranha, assim, meu pai entrar na sala, a gente se olhar assim de um jeito diferente. Mas a primeira coisa que eu falei para o meu pai foi assim, pai, me perdoa. Eu alimentei muito ódio de você, mas pai, eu te amo, eu te quero bem. Meu pai estava escovando a escada rolante nas madrugadas, ele fazia a limpeza de escada rolante, e aí ele dizia assim, olha pai, você vai ser o porteiro mais seguro que essa empresa tem depois de Deus. Meu pai veio trabalhar conosco, na minha empresa, não para humilhá-lo porque ele estava na portaria, não, é porque era o que ele sabia fazer. Mas ali nós começamos a estabelecer um relacionamento que a gente nunca teve. Eu pude compreender um pouco as dificuldades daquele homem simples, as questões que o levaram muitas vezes a beber, a ser uma pessoa violenta, né? Mas eu pude também acompanhá-lo numa situação muito difícil, muito difícil. 3 derrames, um aneurisma cerebral, e a pessoa ficar definhando na cama por um tempo. E no último ano, né, em dezembro agora vamos fazer 3 anos que meu pai faleceu, mas no último ano, nós tivemos muitos contatos aos sábados. Eu ia ali e falava um pouquinho com ele, ouvia um pouco a história dele. E eu me lembro um dia que eu cheguei, ele já não estava falando mais, aquilo mexeu comigo, mas foi tão simples, né? Mas tão simples. Mas ele apertou minha mão, me puxou assim para perto dele e me falou 3 vezes assim, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E disse assim para mim, Aguinaldo, eu te amo. Eu nunca havia ouvido, nunca, do meu pai, João Marcos Cajaíba, filho, eu te amo. Não era o jeito dele, não era a forma dele, não era a linguagem dele, mas Deus sabia que eu gostaria de ouvir isso. Porque, senhores e senhoras, com muita responsabilidade, eu lhes digo com muita responsabilidade, com muita sinceridade, muitas vezes, de várias formas, de múltiplas formas, eu já ouvi Deus dizer para mim, Aguinaldo, eu te amo e eu te quero bem. Sabe, às vezes as coisas estão difíceis, terríveis, ou no mundo dos negócios, ou nos relacionamentos e tal, e às vezes eu estou ali, Deus fala, e aí, está doendo, cara? Está doendo, Deus, e está doendo muito. Pois é, fica firme aí. Deus, então eu fico firme. Se você está dizendo que é para ficar firme, então é só isso que eu preciso, fala comigo, faz um carinho, trata assim, né, as minhas fraquezas, as minhas necessidades, é isso que eu preciso. Quantas vezes eu realmente tive esse carinho de Deus. Então, a gente pôde trocar esse sentimento, de um perdoar o outro, porque ali quando meu pai me abraçou, deu aqueles tapinhos nas costas, dizendo Deus me abençoe e tal, era um sábado, na segunda-feira, à tarde, meu irmão entrou na minha sala e disse, mano, o pai partiu. Quantas vezes a gente não tem a oportunidade de resolver algumas questões em vida? E isso traz problemas muito complexos também. Então eu pude resolver um problema muito sério com meu pai, de tratar um ódio para perdão, como isso é bom, como foi bom, como eu entendi que isso é produzir riquezas. É óbvio que a gente tem produzido outros tipos de riquezas, mas eu pergunto para vocês, olha, se a gente pensar que prosperidade é só ativos, é só dinheiro, é só poder, é só posição social, puxa, como a gente vai estar enganado? A própria raiz da palavra prosperidade está lá, numa ligação muito perto, muito próxima de shalom, de paz. Porque se eu perguntasse para você, quanto vale a paz? Quem teria aqui no nosso meio, vamos dizer assim, a audácia de dizer assim, quanto você pagaria pela alegria? Quanto vale para você a esperança? Não é verdade? Tem tantos meios, tantas formas, tantas pessoas que buscam esses valores de uma forma tão grande, tão desesperadamente. E eu quero lhes dizer que a paz, a alegria, a
a esperança, a prosperidade, ela tem que nascer de dentro para fora. Porque se vier de fora para dentro, se vier das viagens para a Europa, das joias caras, da posição mais elevada que você conquistar, da sua autocapacidade intelectual de se formar, de ser um autodidata, dos diplomas, dos doutorados, enfim, se vier daí, não vai ser o suficiente. Não vai ser. Porque essas questões que vêm de fora para dentro, elas não preenchem um vazio que todo ser humano tem. Todos nós, em alguns momentos da vida, já lidamos com isso. Olha, eu tenho um vazio na minha vida que eu não sei o que é. E esse vazio é exatamente do tamanho de Deus. Por isso, a gente precisa se relacionar com Ele. E eu quero terminar, sabe, compartilhando com vocês, assim, as questões, as coisas assim tão grandes que Deus já fez. Puxa vida, quanta viagem, quantas coisas, mas quanto aprendizado, quanta dor. Teve um momento lá em 99 que nós perdemos o chão na empresa. Nós tínhamos 53% de faturamento na mão de uma empresa multinacional, o grupo ThyssenKrupp. Quem é que quer vender para ThyssenKrupp? Vendíamos 53% do nosso negócio para ThyssenKrupp. Sabe que de um mês para o outro, outubro de 99, vieram as programações eletrônicas, né? O sistema eletrônico veio a programação, e aquilo que nós tínhamos 53% não representava mais do que 1%. 1% em um mês, em alguns dias. Eu falei, não, esse negócio eletrônico está tudo errado. Liga lá, ligamos lá, disse, não, é isso mesmo. A fábrica foi mudada. A fábrica, em 2 fins de semana, por questões de sindicato, de planta nova, a fábrica da ThyssenKrupp Molas foi para Ibirité, uma parceria com a Fiat, e aí a Belgo Mineira, que é uma grande siderúrgica, hoje do grupo Mittal, a Celor, estava lá do lado, em Molevade, e eles pararam de comprar isso com a gente. Só para um fornecedor a gente ficou devendo R$1.150.000. Perdi o chão, mas eu não perdi a esperança, mas eu não perdi a paz, mas eu não perdi a alegria. Como era difícil. Nessa hora chega a Tatiana e vai trabalhar na área financeira, sem nunca ter visto uma duplicada. Eu me lembro que ela ia para a fábrica chorando. Deus, como é que eu vou chegar lá? E voltava chorando. Obrigado, Deus, mais um dia. A gente produzir riquezas é quando no meio de uma situação assim, a gente chega em casa e a família não está arrebentada. Porque é muito fácil quando as finanças acabam, ou quando a gente tem algumas questões de saúde, ou quando a gente tem algumas questões que a gente não sabe explicar, como e nem por quê. Um casamento de 30, de 20 anos se acaba, acabou o amor, acabou como? Eu sei que nós vivemos períodos de 92 a 97, manda pagar. Não, mas tem que comprar $500.000 de máquina no Japão, compra $500.000. O banco fala, não, vou fazer um financiamento, não dá financiamento, vou pagar à vista. Olha, rapaz, vai descapitalizar a empresa, não, vou pagar à vista, paga. Só que a vida dá guinadas. A vida muda, a saúde muda, as coisas mudam, o que não muda é Deus, esse não muda. E aí, no meio dessa dificuldade terrível, a gente chegava em casa, e aí a minha filha falava assim, ô pai, eu estou orando pela Volks, a Volks vai dar pedido. Eu falei, isso filha, continua orando pela Volks aí, para ver se a Volks dá pedido. Produzir riqueza, gente, é quando aquela primeira família que foi muito difícil, agora você tem uma família, você chega ali no meio de uma dor, no meio de uma dificuldade grande, você chega ali e teu filho fala para você, ó pai, eu não tenho muito, pai, mas o que eu tenho aqui é para ajudar a pagar a dívida da Angemet, vai aí minha mesada, pai, R$10. Olha, eu não sei quanto que significa R$10 para você, mas para mim valia 10 milhões. Sabe por quê? Porque aquilo veio uma motivação, veio uma fé, veio uma esperança, veio uma alegria de dizer, olha, estou passando dificuldade, mas estamos passando juntos. E tinha mais alguém que estava com a gente, em todos os momentos. Esse Deus a quem nós nos submetemos, falou, Jesus, preciso da tua ajuda, eu preciso que você me dê sabedoria, eu preciso que você me dê inteligência, eu preciso que você me dê capacidade de resistir. E aí, em 2001, nós estávamos mudando para um condomínio industrial na Via Anchieta, de 53 mil metros quadrados.
Nós tínhamos um sonho. Em 99, né? Ficamos devendo até abril de 2001. Como é gostoso, como é bonito falar assim, né? Ó, novembro de 99 até maio de 2001. Mas quem já viveu um período de tempo assim, gente, que desespero, que dificuldade, que luta. Mas em todos os momentos a gente tinha convicção de que nós estávamos atravessando um vale. E que às vezes temos vales, né? E às vezes temos montanhas. E eu tenho aprendido a produzir riquezas pensando que quando eu estou nos momentos verdes da vida, o salmista diz assim, olha, às vezes tem pasto verdejante, às vezes, né, a maré está mansa, tranquila, às vezes o dia tem, né, aquele brilho todo especial. Quando as fases da minha vida estão assim, eu digo que Jesus é o meu pastor, mas que Ele é o motivo da minha alegria. Ele é o motivo do meu sucesso. Ele é o motivo da minha vitória. Mas quando a gente passa aquele tempo assim de dívida, de se achar às vezes humilhado, Senhor, olha aí o meu testemunho, Deus, como é que vai ser esse negócio? Eu estou trabalhando, não preciso vencer. Mas, puxa, quanta pressão, quanta pressão. Alguns amigos que passaram pressão assim, talvez você conheça histórias assim. Eu tive um que se enforcou, vizinho, deu uma festa, saiu no exame, olha, sorteou o carro, aí depois teve um monte de problema financeiro, se enforcou. Tive um outro vizinho com uma empresa de mais de 50 anos, ele comprou uma quinta em Portugal, entregou a firma para o filho, falou, filho, eu estou te deixando 2 heranças, a empresa e o Brasil, e vou embora, filho, eu e sua mãe. E aí eu encontro aquele senhor bem idoso, de algum tempo depois, falou, senhor Renato, você não soube o que aconteceu? Não, o meu filho tomou uma overdose, a empresa caiu decadentemente, um monte de coisa, ele tomou uma overdose, e eu hoje estou vendendo boa parte do meu patrimônio para quitar as dívidas, tive que voltar, não sei quantas histórias nós temos, quantas coisas podemos contar, mas no meio de uma dificuldade grande que enfrentamos, quando as dores são profundas, Deus continua sendo a minha esperança. A minha esperança de, opa, eu vou sair dessa. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. A gente tem sido, né, um homem de negócios, um empresário, mas olha, o meu maior patrimônio não é minha fábrica. O meu maior patrimônio não são algumas economias, algumas poucas economias. Vocês podem imaginar o que é família para mim? O meu maior patrimônio, e a Tatiana sabe o quanto eu a amo. A Tatiana sabe, e é gostoso quando ela está no jantar, porque eu olho nos olhos dela e digo, olha Tati, realmente, o meu maior patrimônio não é a minha família, não é a Tatiana. O meu maior patrimônio não é o Bruno nem a Larissa, embora eu os ame de paixão, embora eu sou um pai apaixonado pelos meus filhos. Mas o meu maior patrimônio é o amor de Deus. Esse é o meu maior patrimônio. E é esse patrimônio que eu quero compartilhar com você. Homem, mulher, dentre as belezas que o Evangelho contém, eis a mais bela. Homem, Deus te ama e te quer bem. Mulher, Deus te ama e te quer bem. Ele não te quer bem porque é um tirano, porque não, Ele te quer bem porque Ele te criou. Ele te quer bem porque Ele te ama. Ele te quer bem porque Ele quer a sua felicidade. E aí, é que quem quer ter um compromisso com Deus, precisa se comprometer com Ele. Eu não tenho um apelo emocional, eu não tenho um apelo para a religião, eu não tenho um apelo para a associação, embora reconheça que quem há mais de 50 anos, tem transformado a comunidade empresarial no planeta, tem muita e muita competência. A Adonep, eu amo a Adonep porque ela me dá oportunidades de poder compartilhar esse ativo, que é o amor de Deus. Talvez, Senhor, Senhora, a sua vida esteja tudo tranquilo. Talvez a sua vida não esteja tão tranquila. Isso não muda. Porque se eu não conheço o teu time, se eu não sei qual é a tua cor predileta, uma coisa eu sei. Todos nós que estamos aqui sem medo de errar, todos nós
temos pelo menos uma coisa em comum, pelo menos uma. Eu e você queremos ser felizes. Queremos ser felizes, lutamos com a vida, lutamos para ser feliz. Mas eu quero te dizer nessa noite que só há um jeito de ser feliz. Só há um, não tem dois. Isso não é uma defesa da fé, isso é vida. Só tem um jeito de ser feliz. É você aceitar o convite que Jesus Cristo fez para a vida. Porque a Bíblia diz assim, olha, aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, passa da morte para a vida. Passa da morte para a vida, e vida espiritual, vida com alegria, vida com abundância. Não é essa prosperidade barata que tem dito por aí, não. A gente passa luta, dificuldade, mas a gente passa tudo que for preciso, se relacionando pessoalmente, individualmente com Jesus. E é esse convite que eu tenho a vocês. Eu gostaria que você pudesse ficar um pouquinho de pé, a gente ficou sentado um tempo grande, e só de pé eu queria que você tivesse a última reflexão. Eu gosto muito de um tabuleiro de xadrez. Imagina um tabuleiro de xadrez, quantas peças tem ali e a complexidade das jogadas. Né? O xadrez é um jogo impressionante, eu não sou tão bom, mas os maiores mestres de xadrez, os maiores mestres, eles dizem assim, olha, eu consigo prognosticar até 30 jogadas, 30 e poucas jogadas. Se você mexer essa, eu mexo aquela. Se você mexer aquela, eu mexo essa. Agora, imaginemos nós aqui um tabuleiro da vida. Na vida, são milhões e milhões de possibilidades, milhões e milhões de peças. E eu e você morremos de medo de mexer uma peça no tabuleiro da vida errada e levar um checkmate da vida. Amigos, Cristo, Jesus de Nazaré, Ele conhece o tabuleiro, todas as peças e todas as jogadas. Se você disser para Ele, eu quero que você mexa a próxima peça no tabuleiro da minha vida, isso vai acabar em felicidade. Se você disser, não, eu me garanto, eu sou bom, eu tenho capacidade, eu estou pronto para enfrentar a complexidade da vida, autonomamente, eu consigo. Se você fizer isso, cuidado. Em algum momento você vai levar um checkmate da vida. Por isso, nesta noite, nesse lugar, assim, eu gostaria que você pensasse que você pode tomar uma decisão pela vida, dizendo, Jesus, eu quero que você mexa a próxima peça do tabuleiro da minha vida. Se você fizer isso, a Bíblia diz que você passa a ser chamado filha de Deus, filho de Deus. Que privilégio ser chamado filho de Deus. Esse é o privilégio que muitos de nós já tivemos. Muitos podem ter, num gesto simples, mas de profunda importância. Porque é assim que você recebe. Você tem que aceitar esse convite de Deus no seu coração. Eu queria fazer uma oração por você. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você curvasse a sua fronte, para a gente não se distrair agora, para a gente não ter assim, talvez, um momento de distração. Mas eu queria que você estivesse assim, simplesmente ouvindo a voz do seu coração, ouvindo a voz da sua alma, porque nós vamos estar invocando o nome que é sobre todo nome. Nós vamos invocar o nome de Jesus, e é em nome dele que Deus chega até nós. E eu queria dizer aquilo que a Bíblia diz. Se você ouvir a voz de Deus no seu coração, não a voz de Agnaldo, não a voz de preleção, preletor, mas se você ouvir a voz de Deus, querendo tratar com você, com a sua vida, não endureça o seu coração e realmente compartilhe a sua intimidade, a sua angústia mais secreta, a sua dor mais profunda, a sua gratidão maior, a sua alegria mais ampla. Compartilha com Deus agora, porque Ele vai compartilhar com você desse momento. Senhor Deus, nós estamos aqui reunidos num lugar tão especial, num lugar tão bom, num lugar que traz conforto, que traz privilégios, mas nós sabemos, pela Tua palavra, que diz
que quando nós invocamos o nome de Cristo Jesus, o teu Filho, aquele que veio para ser Senhor, para ser Salvador, de todo aquele que o aceita, de todo aquele que quer realmente ter um relacionamento pessoal, individual. Pai, nós cremos nesta hora, que o Senhor inclina os teus ouvidos para estes corações. Nós cremos também que a tua presença é real, que nós não estamos falando de algo fictício, que nós não estamos falando de algo emocional, ainda que a nossa emoção, Senhor, esteja presente, mas nós também estamos falando ao racional. Nós estamos agora querendo dizer, Pai, que antes nos lembramos do Senhor para termos a capacidade de produzir riquezas. Às vezes, Pai, essa produção de riquezas é tratar, Pai, uma questão de fórum íntimo do nosso coração, um relacionamento conjugal, um relacionamento com os filhos. Às vezes, Pai, é uma restauração financeira, às vezes é uma restauração de saúde, mas sobre todas essas coisas agora, ficam, Senhor, menores, porque nós queremos dizer que aquilo que é maior nesse momento é o Senhor poder nos tornar filhos de Deus. E por isso, nesta hora, Senhor, neste lugar, se tem, Pai, pessoas, vidas, gente aqui, que precisa, que tem, Pai, interesse de se comprometer com o Senhor, de querer dizer, Deus, eu quero levantar a minha mão, eu quero dar um sinal para o Senhor agora, eu quero esticar a minha mão dizendo, Deus, segura na minha mão, seja o Senhor da minha vida, seja o estrategista da minha família, dos meus negócios. Assim, queridos, de olhos fechados, de cabeças curvadas, mas se você, aonde você está, se você ainda não teve o privilégio de poder dizer sim, assim mesmo, Deus, eu quero ser chamado seu filho, Deus, eu quero ser chamada sua filha, eu quero me comprometer com Cristo, eu quero entregar a minha vida, as minhas emoções, os meus sentimentos para Deus. Se você tem um desejo assim no seu coração, eu gostaria que aonde você está, do jeito que você está, levante uma das suas mãos. Parabéns, senhora, parabéns, senhora, parabéns, jovem, parabéns. Olha, você está levantando a sua mão para Deus, não é para mais ninguém. E deixa eu dizer uma coisa, olha, se você segurar na mão de Deus, pode ser que você solte. Pode ser que você fale, Deus, agora está bom, eu vou embora. Deus, você resolveu isso, agora está bom. Não, se Deus segura na sua mão, Ele não solta mais. Porque Ele segura você como filho, como filha amada, como querido, como querida do papai. E aí Ele traz você para perto e Ele diz, olha, eu quero tratar as suas dores, eu quero tratar a sua vida, eu quero cuidar de você. E você vai ver como é bom a gente se relacionar com Deus de uma forma pessoal, individual. Mas alguém gostaria, aonde você está, levante a sua mão, não tenha vergonha. Você está se posicionando e tomando a mais sábia decisão da sua vida. Você está entregando a vida, o destino da sua vida para aquele que reina e governa sobre tudo e todos, aquele que conhece os planetas, o mundo inteiro. É a Ele que você está entregando a sua vida, é a Ele que você está dizendo, governa os meus sonhos, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas dores. Que bom poder fazer isso, que bom, queridos, que bom. Olha, eu fico muito feliz, porque a decisão que você toma é a decisão mais importante da sua vida. Muito obrigado. Eu queria fazer uma última oração. Eu queria pedir para você que levantou a sua mão. A Dona Hebe tem um livrinho muito especial, é uma coisa responsável também. Aguinaldo, eu levantei a minha mão e eu nunca havia levantado. Se você levantou a sua mão, mas você diz, olha, Aguinaldo, eu levantei a minha mão, mas eu já havia aceitado Jesus Cristo de Nazaré como Filho de Deus. Muito bom, muito legal. Trate as suas questões com Ele. Mas se você fez isso e nunca havia feito, eu quero lhe entregar um livro que diz assim, agora você aceitou Cristo. E aí, Aguinaldo, o que eu fiz? Deixa, fica tranquilo. Você fez a coisa mais importante da sua vida. Por quê? Porque você entregou a sua vida a um Deus que é poderoso, que é sábio, que é todo sábio, que é a fonte de toda a sabedoria. Então a você, eu gostaria de te dar um abraço. Eu gostaria de te dar parabéns. Eu gostaria de dizer assim, olha, a sua decisão é importante. Eu gostaria de te entregar esse livro e fazer mais uma oração com você. Você pode vir até aqui, por favor, para mim te dar um abraço. Você que levantou a sua mão, e é a primeira vez que você está dizendo,
eu entreguei a minha vida para Jesus. Não tenha vergonha, porque Deus te ama e te quer bem. Se você pode vir aqui, por favor. As pessoas podem se assentar um pouco. Nós podemos pedir para você vir aqui à frente. Eu não quero constrangê-los. Por favor, venham aqui à frente. Muito obrigado pela paciência de todos. Tenham uma boa noite. Estamos devolvendo nossa mestra de celular.